No nome de quem? Amém. O nosso tema de hoje é este aqui, ó. Nosso tema de hoje é a fé e a volta de Cristo. Fala. Fé e a volta de Cristo, pastor? Sobre a volta de Cristo, muitas pessoas às vezes têm medo de ouvir falar. Outras não têm interesse. Mas tem aqueles que amam ouvir falar sobre a volta de Cristo. Agora, nós precisamos entender que para crermos na volta do Senhor, do Messias, do Salvador, nós precisamos exercer uma fé verdadeira. Amém? Porque se a sua fé não for verdadeira em Deus, você não vai confiar de fato. E no meio do caminho você vai desistir. Entendeu? Os problemas do dia a dia irão te afetar, irão te fazer desanimar. E você vai perder a sua esperança. E o que te faz manter-se firme nesta caminhada com Deus é você acreditar naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu. Se você deixar de acreditar no que a palavra de Deus ensina, então você vai abortar a sua fé, abortar a sua caminhada com Deus. Então presta atenção. João 14, do verso 1 ao 3, diz o seguinte. Você pode ler na sua Bíblia, ou você pode ler aqui na tela. Diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Perceba que o texto nos mostra o Senhor preparando os seus apóstolos para o momento da sua partida. Os apóstolos estão tristes, preocupados, apreensivos, porque o anúncio da sua partida estava sendo constante. Jesus constantemente estava falando que estava chegando a sua hora dele voltar para o Pai. E os apóstolos que durante 3 anos e meio estavam caminhando com Jesus, ouvindo mensagens quais eles nunca tinham ouvido antes, vendo sinais e maravilhas que eles nunca viram antes. A companhia de Jesus era agradável demais. E eles não conseguem imaginar ficar sem a presença do Mestre. Mas Jesus, ele disse que teria que acontecer. Ele teria que voltar para o Pai. João 16 diz: eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo Consolador não virá para estar com vocês. Eu tenho que voltar para perto do Pai. Outra ocasião ele disse: olha, porque eu vou estar com o Pai, tudo que vocês pedirem, vocês irão receber, porque eu estarei com Ele. Então era necessário que ele voltasse para o Pai. Mas sabe o que é interessante? Antes da sua partida, ele já está falando do seu retorno. Amém? Antes que ele volte para o Pai, ele está dizendo: não fiquem preocupados. Porque primeiro, eu vou voltar para estar com vocês nessa caminhada, através do Espírito Santo.
João 16 fala sobre isso. Se vocês me amarem, então guardarão minha palavra. Se guardarem a minha palavra, o Pai e eu viremos fazer morada em vocês. Através de quem? Através do Espírito Santo. Então, o Senhor ele está preparando os apóstolos, dizendo: eu não vou deixar vocês só. Eu vou estar com vocês. Mas por quê? Porque não há possibilidade de vencermos as batalhas do nosso dia a dia se não estivermos a presença de Deus em nós. Deus ele disse para Moisés lá no deserto: Moisés, a minha presença vai estar com você, para que você possa descansar. Para que você possa o quê? Descansar. É a presença de Deus que nos faz descansar diante dos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Porém, o Senhor ele não está apenas dizendo que estaria com os apóstolos e com a sua igreja, com os seus discípulos, aqueles daquele momento e todos aqueles que irão crer, que iriam crer e ainda irão crer nele até a sua volta. Ele disse: eu vou estar com vocês, mas eu também irei voltar, para que possa levar vocês para estar comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Perceba que ele tranquiliza os seus apóstolos, dizendo: não vou deixar vocês só. Mas está dizendo também: eu vou e vou voltar. Eu vou e o quê? Isso quer dizer o quê? Que se nós de fato andarmos com Deus, nós podemos contar com a presença de Deus no nosso caminhar aqui, nos momentos difíceis, mas também nos momentos de paz, de alegria, de bênção. Mas também poderemos contar com a presença dele naquele grande dia, quando ele virá nos buscar para estar com ele por toda a eternidade. Amém? Você crê nisso? Quem crê nisso, fala glória a Deus. É por isso que o nosso tema é este: a fé e a volta de Cristo. Porque não há possibilidade de alguém ter a presença de Cristo se não confiar nele. Caminhar com Cristo aqui se não confiar nele. E esperar o seu retorno se também não confiar nele. Porque você só espera por alguém se você acredita que o que ela falou é verdade. Ela disse que vai vir, então vou esperar. Verdade ou não? Pastor, mas quando alguém marca comigo, ela diz o dia, o mês, o dia e a hora. Nem sempre. Nem sempre. Quantas vezes alguém chega para você e diz: olha, depois eu vou passar na sua casa. Quando? Eu não sei, eu te aviso. Verdade ou não? Ou se não, qualquer hora eu apareço lá. E você fica aguardando. Porque ela falou que vai aparecer. É claro que tem gente que quando diz que vem, nunca vem. É só para dar uma satisfação. Mas com Jesus é diferente. Ele não estava dando uma satisfação para os seus apóstolos. Ele estava lhes fazendo uma promessa: eu vou voltar. Amém? Só que ele não estava fazendo essa promessa apenas para aqueles 12. Ele estava fazendo uma promessa para todos os seus seguidores, a toda a sua igreja, a todo aquele que querem andar com ele, querem viver com ele, aqui e na eternidade. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você só espera por Jesus se você crer nele. E você tem que entender que ele vai voltar por causa daqueles que esperam por ele. Amém?
Fala, você só espera. Fala, eu só espero porque eu creio nele. E ele só vai voltar porque eu estou esperando por ele. Está esperando? Ele prometeu. Ele não vai falhar. Ele quer estar com você aqui, caminhar com você aqui, mas depois ele quer vir para levar você para estar com ele por toda a eternidade. Amém? Amém? Olha o que diz Apocalipse 3:11. Eis que venho. Jesus disse que vem sem demora. Aí nós entendemos, se a gente olha esses dois aspectos da volta de Cristo, porque muitas pessoas imaginam, não, Jesus só vai voltar para estar conosco aqui. Tem muitas pessoas que defendem esta tese, porque eles não acreditam que Jesus irá voltar para buscar o seu povo, para estar com ele. Aí eles dizem, não, quando Jesus disse que vai voltar, ele vai voltar para estar comigo aqui, na minha caminhada aqui, para me dar força e para me fazer vencedor. Por isso ele disse, eu vou voltar sem demora, eu venho sem demora. Quando ele fala para João, eis que venho sem demora, ele está falando do seu retorno. Pastor, mas já se ouve isto já há quase 2000 anos. 2000 anos, pastor, praticamente já se passou. Que essa mensagem que Jesus vai voltar, ele vai voltar rápido. Esta mensagem que ele falou para João, não completou ainda 2000 anos, mas está quase. Que ele diz que eis que venho sem demora, e até agora nada. Sabe qual é o nosso problema? Porque a gente quer entender o tempo de Deus dentro do nosso tempo cronológico. E o tempo de Deus, ele não acontece como o nosso. Amém? O tempo de Deus não acontece como o nosso. Porque Deus, gente, ele não está preso ao tempo e ao espaço. Não. Olha o que diz Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, o verso 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Um dia para o Senhor é como se fosse o quê? 1000 anos. E 1000 anos como um dia. 1000 anos como um dia. E um dia como 1000. A tal ponto que alguns momentos da Bíblia Sagrada, quando a Bíblia fala sobre um dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias, está falando de dias de anos. Um dia como se fosse um ano, ou um dia como se fosse 1000 anos. Amém? Nós não podemos simplesmente tentar entender o tempo de Deus dentro da nossa cabecinha pequena, da nossa compreensão limitada. Nós temos que entender que para Deus, o dia de ontem, e o dia de hoje, e o dia de amanhã, não faz tanta diferença. Para nós, faz muita diferença. Esses 2000 anos que se passaram, para Deus, é como se fosse 2 dias. 2 dias. Nem uma semana completa. Amém?
Por isso Jesus ele diz: eis que venho sem demora. Sem demora, sem tardar, no tempo certo, na hora certa. É por isso que exige fé, confiança em Deus e em sua palavra, sabendo que Ele é fiel e justo para cumprir. Mas estamos dispostos a confiar desta forma e a colocar em prática o que a palavra de Deus ensina? Estamos dispostos a entender a Bíblia Sagrada como ela é? E não criarmos moda, e não criarmos ideias, fantasias, mas olhar para a Bíblia e procurar não interpretar, mas entender como de fato ela é? Porque quando se tenta interpretar a Bíblia, muitas vezes se coloca muitas interpretações da cabeça. Mas vamos entender o texto dentro do seu contexto, do Gênesis ao Apocalipse, o que Deus de fato promete para cada um de nós, o que Ele promete para a humanidade, para que não venhamos nos perder em nossas ideias e em nossas fantasias. Aleluia! E é interessante como tem gente que diz que crê em Jesus, mas quando se fala sobre a volta de Cristo, eles não querem saber. Não querem. Ficam dando desculpas para que não possam colocar em prática o que a palavra de Cristo ensina. E ela diz: não, eu acho diferente, eu entendo diferente, eu acho que é diferente. Mas aquilo que eu penso, o que você pensa, o que outra pessoa pensa, não tem muita coisa, não tem muita substância de verdade. O que nós precisamos entender é aquilo que a palavra de Deus ensina. O que Deus falou, está falado, acabou. Nós não podemos acrescentar nada e nem tirar nada do que o Senhor falou. Toda vez que o homem tenta colocar alguma coisa a mais e dizer: eu acho que eu posso fazer melhor, ele complica a sua própria vida, e ele complica o meio onde ele vive. Todas as vezes que o homem tentou mexer naquilo que Deus fez, ele complicou. Então olhemos para as Sagradas Escrituras e vamos vivê-la como de fato ela é. Amém? Olha o que diz Mateus 24:37. Jesus diz o seguinte: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem. Hoje nós vemos muitas pessoas tentando interpretar a Bíblia ao seu bel prazer, dando as suas próprias interpretações, tentando encaixar a Bíblia Sagrada na sua vida, em vez dela se encaixar na Bíblia, tentando fazer ela se adaptar às suas ideias, e não ela deixar as suas ideias de lado e se ajustar ao que a palavra de Deus ensina. Ela não quer saber aquilo que Jesus ele disse: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus estava dizendo isso? Muitas pessoas pensam que é pegar uma cruz, um pedaço de madeira ou um crucifixo, colocar no pescoço ou nas costas e sair carregando. Jesus não está tratando disso, não. Jesus está falando das ideias. Jesus está dizendo: olha, se você quer me seguir, negue
as suas teses, as suas ideias pessoais. Assuma que você de fato me segue. Assuma. Ajuste a sua vida de acordo com a palavra de Deus. E depois me siga. Mesmo que você seja injuriado, que você seja julgado, que você seja criticado, que você seja escorraçado, que você seja rejeitado por causa da tua posição em colocar em prática o que a palavra de Deus ensina, me siga. Mas Jesus disse que nos dias da sua volta seriam idênticos aos dias de Noé, onde as pessoas diziam crer em Deus, mas preferiam viver a sua própria vida. Viver a sua própria vida. Ou você acha que nos dias de Noé as pessoas não diziam crer em Deus? Ou você acha que nos dias de Noé as pessoas não diziam ter uma certa fé em Deus? Eles só não viviam essa fé. E eles zombavam da fé e da conduta de Noé. Porque naqueles dias tinham existido profetas como Enoque. Por que você acha que Noé era temente a Deus? Ele aprendeu da linhagem que a partir de Sete começou-se a buscar a Deus e existia um grupo de pessoas que procurava ensinar a palavra de Deus. Agora, as pessoas sabiam o caminho, mas não seguiam o caminho. As pessoas não queriam saber os caminhos do Senhor, mas os seus próprios caminhos, sim. As pessoas zombavam da fé e da conduta de Noé, porque ele era justo. Ele era justo, mesmo vivendo em uma geração injusta, mesmo vivendo em uma geração corrupta. Ele era santo diante de Deus. Foram 120 anos ele pregando, falando o que iria acontecer e mostrando, pregando com a sua própria vida, mostrando para o mundo como deveriam viver diante de Deus. Os seus filhos cresceram vendo o pai sendo zombado, criticado. Aí eu pergunto, Noé não tinha irmão? Noé não tinha primos? Noé não tinha familiares? As esposas dos filhos de Noé não tinham família? Noé não tinha sogros? Não tinham cunhados? Com certeza. Existia familiares. Mas quantos foram salvos? Noé, a esposa, os 3 filhos, com as suas esposas. 8 almas apenas. E os outros? E os outros? Não deram ouvidos ao que Noé falava. É triste? Sim ou não?
Muito triste. Muito triste. Mas a salvação é para aqueles que creem. A salvação é para aqueles que abraçam. A salvação é para aqueles que de fato, que apesar da circunstância, do meio onde ele viva, ele decide viver, praticar o que a palavra de Deus ensina. A salvação não é para aquela pessoa que tem um sentimento religioso, é para aquela pessoa que vive a palavra de Deus. A salvação é para este. Amém? Ah, mas o fulano de tal está vivendo assim. Ah, mas aquele outro, eu acho que é diferente. Não me interessa o que o A, B ou C está dizendo. O que me interessa é o que meu Deus diz. É isso que interessa. Ah, mas aquele outro eles ensinam diferente. É do jeito que eu penso. Pois é. Tem muita gente que ensina não para agradar a Deus, mas para agradar aos homens. A mensagem de Noé não agradava aos homens. Mas por certo daqueles dias existia muita gente agradando aos homens. Misericórdia. Amém? Mas aí eu te pergunto, você tem acreditado na palavra de Deus? Jesus disse que nos dias de Noé as pessoas casavam, davam-se casamento, faziam festas, banquetes, viviam nas suas orgias, nos seus pecados. Lá em Gênesis diz que todo ser vivo tinha se contaminado. Todo ser vivo tinha se contaminado. A tal ponto de que os rabinos dizem que Deus só não destruiu os peixes, não é porque ele estava na água, não. É porque foram o único ser vivo que não foram contaminados pela raça humana. Hoje nós vemos a humanidade caindo no mesmo fosso. Quanta gente, né, quer se relacionar até com os próprios animais. E isso era uma prática antes de Noé. Jesus disse o quê? Quando eu estiver para voltar, será como nos dias de Noé. Será como o quê? Como nos dias de Noé. Agora veja o que o escritor aos Hebreus 11:7 diz. Pela fé, Noé, divinamente avisado, quem foi que avisou a ele? Fala, Deus. Ele foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Ninguém via dilúvio nenhum. Até aquele momento não tinha chovido ainda sobre a terra. Esse negócio de chover, isso é coisa, fantasia da cabeça de Noé. Mas ele temeu quando ele ouviu Deus falar. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Gente, hoje muita gente diz que nós que anunciamos o retorno do Messias somos loucos. Que isso é fantasia, que isso não vai acontecer. Mesma coisa falaram de Noé, por quê? Dilúvio, chuva. Esse cabra está doido, quem já viu? Que negócio de chuva? Compreendeu? Não existe isso. Isso é maluquice desse velho.
Mas, por causa da sua fé, ele temeu. Ele construiu a arca. E na medida que ele vai construindo a arca, ele condenou o mundo daquele tempo, mas salvou a sua família. Por que é que a mensagem do Evangelho deixa tanta gente indignada? Da mesma forma que as pessoas ficaram indignadas com Noé, porque na medida que ele estava dizendo, aqui é a salvação da minha família, aqui nós vamos estar salvos do que Deus vai mandar sobre a terra, nós também falamos, aquele que espera pelo Senhor, aquele que está guardado em Cristo, está salvo da destruição futura. Aí muita gente fica indignado, porque a mesma mensagem, que é a mensagem de fé, de esperança no Deus eterno, no Deus justo e verdadeiro. Amém? Ele salvou a sua casa, ele salvou a sua família, porque ele acreditou. E você? Tem acreditado? Você tem confiado no Senhor? Você tem acreditado que Deus de fato é o teu socorro, é a tua salvação? Ou não? Você tem estado guardado em Cristo? Você tem construído esta sua fé, esta sua confiança em Deus, na esperança do retorno dele, para que você possa estar com ele em toda a eternidade? Porque, gente, você pode caminhar com ele aqui, e ele quer caminhar contigo. Ele quer caminhar com você aqui neste mundo. Ele quer te dar forças para vencer. Ele quer te dar forças para romper os obstáculos do dia a dia. Sim, ele quer. Mas ele quer mais do que isso. Porque da mesma forma que Deus andou com Noé, e Noé andou com Deus, e depois o salvou, ele quer que nós andemos com ele aqui, para que possamos estar com ele na eternidade. Amém? Se você não escolher andar com ele aqui, saiba com toda certeza que você não estará com ele na eternidade. Pastor, está indo longe demais. Gente, eu não posso te falar algo que a Bíblia não fala. Estar com Cristo na eternidade é escolha enquanto estamos aqui. É escolha pessoal. É escolha. Saiba de uma coisa. Você não vai querer andar com alguém, estar com alguém que não quer estar com você. Vai. Vai. Por quê? Porque vai ser um estorvo, vai ser um problema, vai ser um peso caminhar com alguém que não quer caminhar com você. Viver com Deus, estar com Deus é questão de escolha. Não depende apenas de Deus. Deus escolheu assim. Deus decidiu assim. Se escolherem viver comigo, eu estarei com vocês. Foi isso que Davi falou para Salomão. Salomão, meu filho, fica sabendo de uma coisa. Anda com Deus. Porque enquanto você estiver com ele, ele estará com você. Mas no dia que você o deixar, ele também vai te deixar. No dia que você o deixar, saiba que ele também vai te deixar. Entenda que deixar de andar com Deus não parte de Deus, parte do homem, parte do ser humano. Andar com Deus ou deixar de andar.
Porque Deus já proveu todas as condições para que possamos andar com Ele. Aquilo que a gente não pode fazer, Ele fez e Ele faz. Mas tem a nossa contrapartida em decidir andar com Ele, em viver com Deus, em caminhar com Deus, em fazer a vontade de Deus. Não depende só de Deus, depende de mim, depende de você. Amém? Amós 4,12 diz o seguinte: portanto assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Vamos repetir? Vamos lá. Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Ah, pastor, Amós está falando para Israel. Para Israel. Mas quem é Israel? Quem é Israel? Que Israel é esse aqui que Deus está falando? Para quem Ele está mandando essa mensagem? Ele está mandando para a nação de Israel ou Ele está mandando para o seu povo? Paulo diz que nem todos aqueles que são judeus são israelitas. Isso quer dizer que nem todo aquele que diz que é cristão realmente é de Cristo. Mas aqueles que andam com Deus. Logo, aquela pessoa que decide seguir a Cristo herda a bênção de Abraão. E ele é enxertado também pela fé na nação de Israel. Ou seja, quando Amós diz: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Ele está dizendo: você que quer andar com Deus, você que quer caminhar com Ele, você que quer salvação, você que crê na palavra de Deus, mesmo que você não seja judeu de sangue, não tenha o DNA de israelita no sangue, mas você crê em Jesus, você crê que Ele é a tua salvação? Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você. Prepare-se para se encontrar com o seu Deus. Prepare-se para se encontrar com o seu Deus. Prepare-se. Noé se preparou 120 anos. Não foram 120 dias. Foram 120 anos. Não importa o tempo que você passe, prepare-se. Porque aquilo que Ele disse acontecerá. Ele virá. Ele está voltando. Os sinais dizem que Ele está voltando. O Senhor Jesus, o Messias, o Salvador, Ele está voltando. Todos os sinais que Ele disse que aconteceria quando estivesse próximo o seu retorno, está acontecendo. Então desperta, para que você não seja pego de surpresa. Para que você não seja pego de surpresa, mas que você esteja aguardando o seu retorno. Jesus está voltando.